Quem está aqui conosco, que é o prefeito de Botuverá, que nada tem a ver com Nada tem a ver com ele. Ele chegou no meio do bolo aqui, né, Vitor? Essa é entre vocês, a intriga interna. Ele não caiu foi de paraquedas aqui. Victor Vitkowski, prefeito de Botuverá, está aqui, mas tem uma polêmica aí contigo aí, que eu nem vou começar pela mais importante, embora tudo seja importante, né, prefeito? Sim. Tudo é importante, mas eu não vou começar com essa, não. Eu quero começar pela fala da presidente do Sinseb sobre essa polêmica do ponto facultativo para o Dia do Professor. Alguém viu aí a fala da presidente? Não estou sabendo ainda. Não estou sabendo. Depois olha nas redes sociais aí da Sinseb. Sim, que a prefeitura não cedeu o ponto facultativo para os professores no dia de comemoração dos professores. Você havia prometido alguma coisa, Victor, sobre o ponto facultativo para o dia do professor? Bom dia, pessoal da rádio, bom dia aos ouvintes, principalmente para os nossos ouvintes lá de Botuverá e de toda a região aqui que acompanha, de todo mundo, né? Agora pelo YouTube, né? Não, assim, teve uma certa polêmica, mas não criada por nossa parte. Num primeiro momento estava no calendário escolar a possibilidade de não haver aula nesse dia do professor. A gente decidiu fazer diferente, mas não existia no decreto. Até eu tenho os dois decretos anotados que a gente tem para ponto facultativo durante todo o ano. O primeiro, o decreto 3.394, e depois o decreto 3.494, falando todos os pontos facultativos do ano inteiro. E só foi mudado, que seria dia 28, dia do servidor público, a gente trouxe para o dia 27 o ponto facultativo para ver a emenda do final de semana e não ter que trabalhar um dia depois, né, parar de novo. Mas o dia do professor nunca esteve no decreto de ponto facultativo, e na fala dela, ali nessa publicação do Sinseb, até uma fala, na nossa opinião, uma fala muito politiqueira, porque ela acusou a administração de estar desfazendo uma coisa que já há anos vinha sendo feita, que é dar o ponto facultativo no dia, o que é mentira. A outra administração também não dava ponto facultativo nesse dia. Teve anos que teve aula, e ano passado teve uma palestra com os professores. Então nunca houve folga nesse dia. O que ela falou ali foi mentira. E o que mais, assim, me deixa até indignado, dizer que essa administração fez uma sacanagem com os professores. Ela usou esse palavreado no vídeo. E isso acho que foi uma fala que não foi para defender uma classe, foi uma fala politiqueira, né? E o que a gente fez? Não teve esse ponto facultativo, a gente botou no calendário escolar, teve aula normal no dia. Todos os educandários de Botuverá, todas as escolas fizeram homenagens aos professores. Nós, né, da administração, a prefeitura fez um café da manhã para os professores com salgadinhos, cucas, fez um café da tarde também com salgadinhos, cucas, porque tem professores que trabalham só 20 horas, né, não trabalham de manhã, trabalham à tarde. A gente fez esse dia diferente para o professor, né? Os alunos também homenagearam, e também, inclusive, eu e a secretária interina de educação, a Margit Morsch, nós fomos escola por escola, cumprimentamos todos os profissionais de educação nesse dia, não somente os professores, todos, um por um. A gente fez questão de dar a mão, cumprimentar, dar os parabéns, agradecer pelo trabalho, e entregamos um presente para cada um. Então ali a gente tratou todos de forma indistinta, tratamos todos igualmente. E esse presente, até inclusive mais de 100 e poucos presentes, eu e a secretária tiramos do próprio bolso, pagamos do próprio bolso. Então chateia a gente fazer algo a mais, fazer uma coisa diferente, sair do conforto do gabinete para estar lá parabenizando o professor e todos os outros profissionais, entregar uma lembrancinha que muito maior do que a lembrancinha, que um presentinho, é reconhecer o trabalho e é fazer isso que a gente vê pouco. O político sair do gabinete, não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, a gente vê alguns fazendo isso e eu acho isso louvável. O político sair do seu gabinete e ir lá cumprimentar o seu servidor, dar os seus parabéns e dar o seu presentinho. Isso a gente fez. E eu acho que assim, a valorização do professor não está em dar um ponto facultativo no dia do professor, ele já vai ter também no dia do servidor público, junto com todos os outros. Então, o enfermeiro não merece também uma folga no seu dia do enfermeiro?
o contador, o engenheiro, o pedreiro, o servente de obras. Então, existe o dia do servidor público para tratar todos igualmente. Então, acho que ali a gente faz um pouquinho a mais para o professor, porque, como eu digo, não existe nenhuma profissão sem um professor, né? Então, a gente faz um pouquinho a mais, oferece um café, vai lá, dá os parabéns. E também outras ações que a gente faz. Acho que a valorização não é pelo dia do ponto facultativo, mas ações que o governo tem que fazer. Dar melhores condições de trabalho e, como a gente fez esse ano, contratar mais profissionais. Eu acho que valorizar a nossa prefeitura, a nossa administração, foi que deu o reajuste maior entre as 3 prefeituras esse ano. Então, isso eu acho que é valorizar o profissional, o servidor público. Inclusive, eu tenho aqui vários servidores públicos, depois dessa manifestação do sindicato, mandando mensagem no privado, né, dizendo que estão indignados com essa atitude deles e nos parabenizando pela nossa ação. Eu respeito, né, quem mandou no privado, muitas vezes não quer aparecer, colocar o nome. Muitas vezes são pessoas, né, da outra corrente política, né, que a gente não trata de maneira diferente e vieram aqui mandar: Vitor, não somos do mesmo partido, mas parabenizo pela ação de vocês, a gente está com vocês, obrigado pelo reconhecimento. Acho que isso vale muito mais do que qualquer videozinho nos criticando. Eu chego a me empolgar um pouco, até me emociona um pouco. Eu reencontrei uma professora que deu aula para mim há quase 30 anos. Uma professora com problemas de saúde, vindo nos dar a mão e agradecer por a gente estar ajudando ela, tentando ressocializar ela aí no ambiente escolar. Eu acho que tu receber um relato desse, um depoimento desse, de um professor que foi teu lá há quase 30 anos atrás, acho que isso é maior do que qualquer vídeo, do que qualquer polêmica. Para nós não existe polêmica, quem tentou criar foram eles, e o profissional da educação de Botuverá soube reconhecer a nossa atitude nesse dia do professor. Eu não tinha visto o vídeo, agora eu estava vendo aqui, confesso que eu não tinha visto ainda o vídeo. Essa questão do ponto facultativo, sei que o Vitor é servidor de carreira, nós aqui temos uma opinião muito formada e clara em relação ao tema do ponto facultativo, né, Rodrigo? Acho que eu e o Rodrigo sempre sei que o direito também tem a mesma opinião. E aí você falou um negócio muito, muito importante, agora muito sensato. Não é uma folga, uma maneira de valorizar. Eu entendo que existem outras maneiras que os gestores públicos deveriam, e eu sei que muitas vezes o gestor quer fazer uma mudança, mas ele não consegue, porque é algo que foi inserido, prejudica a população, no meu entendimento, do modo geral. E com todo o respeito que eu tenho ao servidor público, tenho familiar que é servidor público, eu tenho um grande respeito de fato, e não é da boca para fora não, mas nós sempre batemos aqui na tecla que o tal do ponto facultativo, ele é uma coisa que prejudica muito o cidadão, né? E cria esses desconfortos desnecessários, né, Vitor? Sim, eu também sou servidor de carreira, sim, né? Há 11 anos, servidor público aqui em Brusque, e isso, assim, para a população ia ajudar ter um ponto facultativo no meio da semana, ali no dia do professor, e depois daqui a 2 semanas ter mais outro também, 2 dias sem aula, as famílias tendo que como é que se diz, reagendar, refazer os seus compromissos, não ia ajudar para a população. E outra, o próprio servidor público entende isso, que não vai ser uma folga que vai mostrar que a gente está dando folga naquele, sim, dia da classe ali, que vai mostrar que a gente está valorizando. Adianta, se fosse assim, se a folga, o ponto facultativo para a classe fosse uma forma de reconhecimento, então para o professor a gente ia decretar o ano inteiro como ponto facultativo. Exato. Não é verdade? Eu acho que a forma de reconhecimento do trabalho se dá por ação. Como a gente disse, deu um reajuste maior do que a inflação, a gente deu condições melhores de trabalho, sabemos que tem muito ainda para melhorar, mas colocamos monitores em salas de aula onde não existia, ainda tem para melhorar também. Crianças com laudos, né, de TEA, TDAH, a gente coloca monitores próprios. Então isso é dar valorização ao profissional da educação, não deixar ele sobrecarregado. Os profissionais, como eu falei, citei esse exemplo dessa minha ex-professora, que estava com um problema de saúde, não tinha condições de estar na sala, a gente simplesmente vai fazer o quê? Chutar ela? Não, vamos acolher, vamos dar suporte para essa pessoa. Isso é valorizar o servidor público. E todos são tratados de maneira igual. Então todos vão ter esse ponto facultativo no dia 27. Como tu falasse, eu sei que é uma questão polêmica com a, sim, sociedade, essa questão do ponto facultativo, mas a gente ainda tem isso,
não só não é exclusividade da nossa administração, da nossa prefeitura, em todas, mas também a gente reconhece que em vez de dar um ponto facultativo para cada classe, vamos dar todos aí no dia do servidor. Sim. Todos são tratados iguais. Prefeito. Bom, agora nessa outra parte da entrevista, nós vamos tratar de um outro tema, que é o tema da barragem de Botuverá. Dia 29 de setembro aconteceu uma reunião entre a prefeitura, membros da prefeitura, Câmara de Vereadores e moradores do Ribeirão do Ouro e de Areia Baixa. Enfim, e o empresário, sei lá, a comunidade de Botuverá foi convidada para essa reunião do dia 29 de setembro. Inclusive, o próprio Victor já havia anunciado que essa reunião ia acontecer para fazer um documento, né, do município de Botuverá para o governo do estado sobre as demandas que, do ponto de vista de Botuverá e as necessidades para a obra acontecer. O Victor até, estou me estendendo, Victor, mas estou fazendo uma contextualização. Eu lembro que a primeira coisa que você falou aqui sobre obra de Botuverá depois da eleição, inclusive você disse que era contrário. Você falou que era contrário. E você era contrário porque estava preocupado com o impacto social que a obra estaria trazendo para o município de Botuverá. Exato. Qual é o impacto social? É questão da educação, saúde, infraestrutura, enfim. Bom, esse documento foi feito, né? Esse documento já foi entregue ao governador, ao órgão competente que vai fazer a construção? Sim, a gente, como tu mencionou, a gente fez essa reunião dia 29 de setembro, lá no Ribeirão do Ouro, no salão da igreja, lá da capela, com os munícipes ali localizados no entorno da barragem, Ribeirão do Ouro, Ourinho, Vargem Grande e Barra da Areia, Areia Baixa ali, né? E nessa reunião, a gente levou para eles as novidades que a gente tinha sobre o assunto, que a primeira reunião que a gente teve dia 21 de agosto, eles nos solicitaram ajuda, né, inclusive que a gente fosse para Brasília. E assim a gente fez. A gente foi a Brasília, lá no Ministério do Desenvolvimento, e lá tivemos a informação de que não, essa obra é estadual, Brasília não tem como interferir. E perguntaram se a gente tinha uma estrutura na Defesa Civil do município. A estrutura que a gente tem na Defesa Civil do município é 3 coletes e 5 cones. Não temos nenhum carro, né, na Defesa Civil do município. Nós não temos estrutura nenhuma. E essa foi o primeiro passo que a gente deu lá em Brasília. Aí o pessoal lá de Brasília se propôs a gente fazer uma documentação, enviar um plano de trabalho para eles começarem a estruturar a nossa Defesa Civil do município. E quanto à questão de obra de barragem, eles não tinham essa gerência. Pois bem, a gente chegou nessa reunião no dia 29 de setembro e passou isso para a população. Pessoal, já tinha saído o edital da obra, né, uma semana antes. O governador Jorginho, uma semana antes também, já tinha ido até Botuverá. Foi lá, gravou o vídeo lá que ia sair a obra. Eu nem estava em Botuverá na ocasião, estava fora. Então a gente passou, vai sair a barragem. O governo já lançou o edital, já está fazendo as questões. O que nós precisamos hoje definir nessa reunião é sair daqui com uma pauta do que a gente vai pedir. Se a gente não exigir as ações para mitigar, ou seja, para diminuir os impactos sociais, daqui a pouco sai a barragem e não saiu essas compensações que a gente tem por direito. Que teoricamente tem que ser feito antes. Que teoricamente tem que ser feito antes. Não adianta a gente pedir um posto de saúde para atender a demanda maior que vai vir, que hoje lá aquele posto de saúde atende 900 usuários, mais ou menos, vai vir mais 400, 500, a gente pede um posto de saúde, eles começam a barragem sem estar o posto de saúde operando. Então não adianta. Então é bem essa questão também que a gente foi exigir do Estado, que se tenha um planejamento de ter essa estrutura do serviço público em funcionamento na hora que chegar esses trabalhadores para a construção. Que tenha o desvio da estrada que estava sendo cogitado e vai ser, né, como foi falado, interrompido o trajeto daquela estrada que é um patrimônio lá de Botuverá, sem ter feito um desvio antes, obrigando os munícipes a dar uma volta de 30 quilômetros para chegar a mais, né, do que seria nessa estrada ali. Então a gente formalizou esse documento com a população e estivemos agora, até aqui com exclusividade a Rádio Cidade, já falando, estivemos com o secretário de Defesa Civil do Estado, Mário Hildebrand, entregando esse documento, esse ofício da prefeitura, timbrado como ele pedia,
com todas as demandas que a gente precisa para nossa cidade. E ele nos recebeu na segunda-feira passada, dia 13 de outubro, né? Estivemos lá junto com o Amaro, assessor do senador Espiridião Amin, estivemos lá exigindo essas contrapartidas. E já recebeu algum tipo de resposta? Não, ele, segundo o que o Mário falou, ele vai passar para o governador, vai se reunir com o governador. O governador, na abertura da FENARECO, conversei com ele, ele veio, conversou comigo, falou dessa pauta sobre a barragem, disse que quer nos receber também lá no governo do estado, e a gente também vai para lá. O que a gente tiver que exigir ali, pedir para a nossa população lá, a gente vai pedir. Então, não é, sempre como eu falei, a gente era contrário do modo como estava sendo tratado a barragem, só construir a barragem. A barragem é boa muito mais para Brusque e Itajaí do que para Botuverá. Não que para Botuverá não tenha a sua serventia. Tem, mas vai atender muito mais as comunidades adjusantes, ou seja, abaixo. Né? Então, para Botuverá, o que tem para Botuverá? Vamos ter, então, agora essa pauta aqui que a gente está exigindo. A questão da estrada, você acha que ela vai ser facilmente resolvida? Do acesso? Esse desvio que eles estão propondo é um desvio de cerca de 5 quilômetros, é um pouco mais alto do que a estrada que já existe lá, um trajeto um pouco mais íngreme, mas que daria, vamos dizer, o suporte necessário, desde que esse trajeto, se ele tiver uma inclinação maior do que aquela estrada lá, para quem já passou sabe, é uma estrada baixa. Você está falando entre o Ribeirão do Ouro e Areia? Isso. Aqui nesse posso falar aqui, até para trazer números, o levantamento de vocês fala em 7,5 milhões de reais para a construção da estrada, e mais 4 milhões para as pontes? Isso, aí são pontes, os kits, 2 kits de transposição, como é chamado, que atenderiam a comunidade lá da Barra da Areia. Então essa rua BA-01 é uma rua baixa, ela não tem muita inclinação. E é a prefeitura que mantém a rua. Ela é uma estrada de barro, mas ela é baixa. A partir do momento que o Estado vai fazer um desvio, fazer uma outra rota que seja muito íngreme, com muita inclinação, e ela vai continuar sendo daí de chão, e a prefeitura tem que continuar mantendo, então daí a gente vai pedir que seja feita um asfaltamento, uma concretagem, alguma coisa do tipo. Porque daí, teoricamente, vai aumentar os custos em muito com a prefeitura. É muito mais fácil tu cuidar de uma estrada já existente e que seja plana do que uma estrada aberta agora no meio do mato com uma inclinação maior, né? Então a gente exigiu isso, que se a estrada for com uma inclinação maior do que aquela que já existe, que o Estado faça concretagem ou asfaltamento para não dar tanta manutenção. Dentro desses números todos, o que Botuverá tem que desembolsar para essa obra? Porque a gente está falando aqui de uma obra de 100 e poucos milhões de recursos que vem aí do Estado, né? Mas Botuverá, porque uma coisa é você também ter que tirar dinheiro do bolso, né? Você, como você colocou, já disse em outras oportunidades, é uma obra que é mais Brusque e Itajaí são mais ansiosos, né? É igual a história da duplicação da Ivo Silveira. A duplicação da Ivo Silveira, eu estava uma vez num evento lá em Gaspar, na época do ex-prefeito Arivec, ninguém queria. O Gaspar não queria. E ele bateu na mesa e disse, Brusque quer essa obra aí. E aí eu lembro que um dos empresários disse, mas Brusque não vai sofrer o impacto que nós vamos sofrer ali, né? E a mesma situação que eu trago aqui para Botuverá. Brusque e Itajaí querem a obra da barragem, né? E você está trazendo agora uma outra visão. Agora, do ponto de vista financeiro, o que Botuverá vai ter que desembolsar para colocar na obra? De obras estruturantes, a gente está exigindo tudo do Estado. Mas a gente depois vai arcar mensalmente com o custo de manutenção, né? Manutenção. Exatamente. A gente hoje tem um posto de saúde lá que atende, como eu falei, 900 usuários. Do nada começa a construção, esse posto de saúde vai para 1.300, 1.400 usuários. Então, esse aumento na quantidade de medicamentos que a gente vai ter que comprar, o aumento na folha de pagamento, o aumento nas despesas do posto de saúde, o aumento na escola, a gente vai ter que botar mais professores, a gente vai ter que ter, a gente está exigindo uma creche também. Então, toda essa folha de pagamento vai sair dos cofres da prefeitura. Hoje nós não temos como absorver isso. Como é que a gente vai pedir isso para o Estado? Inclusive, a gente já comentou isso com o próprio Mário lá na segunda-feira. Daí ele comentou, mas Botuverá vai ganhar e vai ter um ISS ali. Tá, mas o que a gente vai aumentar na receita, a gente vai acabar
cobrindo na despesa. Então não vai ter lucro. Eu acho que ou até eu estou imaginando, por causa do impacto, talvez não vá nem se pagar. Talvez não vá nem se pagar. Porque eu vou pedir para o Estado a obra estruturante, vamos dizer, o posto de saúde grande, uma escola grande, uma creche grande, e depois a folha de pagamento mensal. Pois é, por isso que eu estou achando, no fim das contas, pode até ser prejuízo. Exatamente. Mas ali no documento, eu estava vendo, no documento vocês fazem uma observação relacionada a isso. Sim. Essa questão, por exemplo, manutenção de estrada. Vocês têm uma observação ali que trata desse ponto. Aliás, hoje de mais cedo, eu e o Valdomiro estávamos aqui falando fora do ar, né, sobre segurança pública, né? Sobre segurança. Exatamente. Segurança pública. Você vai aumentar o número de pessoas. E aqui eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor. Não, mas faz parte. Pessoas que vêm. Mas o número, aliás, tem uma possível, sei lá, o governo do estado consegue dizer que nessa obra vão trabalhar num primeiro instante quantas pessoas? Não tem, né? Eles não têm esse dado específico. Calcula-se entre 300 a 500 trabalhadores. E aí você bota as famílias? Família. Exatamente. Aí pode triplicar isso aí. Não, você pode chegar e aumentar a população da cidade em 50%. Não sei. 40%. Vamos se você colocar 2.000 pessoas, porque são 500 diretos. Agora 500 diretos, mas também tem os indiretos de empresas que eventualmente vão fornecer para a obra. Então você vai estar botando aí, se você colocar 2.000 pessoas, olha o tamanho do impacto de Botuverá para fazer exatamente. Isso. Aí o nosso IDH, né, o nosso índice de desenvolvimento, a nossa vai cair, a nossa pobreza vai aumentar, índice de segurança, né, de violência vai aumentar a violência. Aí nós vamos ali fazer uma obra pro Estado e nossos índices vão cair e a gente vai ficar 2, 3 anos desse modo, e daí até a gente recuperar isso. Victor, isso até é uma discussão que deveria ser regional. Não é um impacto só em Botuverá. Será um impacto aqui em Brusque também, nos hospitais, na segurança pública de Brusque, que o 18º Batalhão é aqui em Brusque. É um impacto da região. Eu acho que essa preocupação que você tem em relação ao município de Botuverá deveria ser compartilhada com os prefeitos de Brusque e Guabiruba também, porque ninguém é contra a obra. Aqui nossa mesa e a nossa comunidade, a obra é muito necessária, mas o município de Botuverá tem razão em fazer esse documento, entregar esse documento e esperar muito rapidamente uma resposta do governo. Mas ao mesmo tempo acho que você deveria começar a fazer um trabalho junto aos outros prefeitos. Acha que isso não é uma extensão também aqui para Brusque e Guabiruba em relação às consequências da obra? Sim, com consequências certeza. Sociais, eu estou falando de novo, né? Com certeza, até a questão da própria segurança pública. Eu conversei faz umas 2 semanas com o sargento Sapelli, que é o comandante do grupamento lá de Botuverá, e até ele estava me relatando, não tem hoje efetivo suficiente para a população que já existe em Botuverá. Aí vai vir ali um aumento de 10% a 50%, né? Quem sabe numa projeção mais... Mas vai ser um aumento que a cidade vai sentir? Que vai sentir. Então, como é que a segurança, como é que os policiais vão dar conta desse serviço? Então, até nesse documento aqui que a gente está entregando, que a gente já entregou, na verdade, para o Estado, a gente está dizendo, queremos que tenha 2 grupamentos da Polícia Militar em Botuverá durante essa construção, pelo menos. Esse ali do centro e um lá nas proximidades da barragem, com efetivo policial para os 2, para poder absorver a demanda que vai acontecer. Mesma coisa com o quartel do Corpo de Bombeiros. Hoje existe um grupamento. A gente está pedindo que seja instalado um quartel do Corpo de Bombeiros em Botuverá, com a possibilidade de um grupamento nas proximidades da região da barragem. Ou ao menos que o quartel tivesse ali no centro, né? Rapidinho, você falou, eu só preciso voltar a esse assunto. A Defesa Civil de Botuverá está com uma estrutura tão pequena assim? Eu vejo pela causa da importância que ele tem, uma importância estratégica da Defesa Civil. Você falou, até me chamou a atenção que você falasse sobre isso. Não, a nossa estrutura não é de agora, já é de anos, né? Mas não tem nenhum carro, né, para a Defesa Civil. Então a gente está exigindo isso, inclusive do Mário, o Hildebrand, que venha esse carro. Agora está sendo distribuído os carros aí para os municípios de Santa Catarina. A gente quer um carro para a gente. Tem uma servidora
que faz toda a questão burocrática, papelada. Agora a gente está estruturando um pouquinho melhor. Vamos colocar também uma pessoa para fazer, tem que ter um engenheiro para assinar também. Então a gente está estruturando. Mas só tem colete, cone e cavalete. É a estrutura da Defesa Civil. Não tem uma canoa, não tem barco inflável, não tem nada. E você não era o prefeito, mas foi ano passado, tivemos aquela grande cheia que pegou... 2023, que pegou lá no centro. Eu Sim. confesso que na minha vida, sei aqui se os dois meus colegas de mesa vão... Eu não me lembro do centro de Botuverá alguma vez ter... Desde que eu conheço, não, de fato. Não me lembro de aquela altura de água ali próxima à subida da igreja. Ali no trevo, ali naquele mercado. Eu, em 2011, eu vim morar no centro de Botuverá naquele ano e eu registrei as fotos. Eu tinha lá fotos guardadas da enchente de 2011. Mas aquela água não era do rio, era a água que estava descendo do Ribeirão Porto Franco. Isso. Que daí ele chega no rio Itajaimirim, ele não tem... Represa. E daí vem subindo ali. Sim. Isso. Aquela casa, que é de 1926, aquela casa antiga ao lado da escadaria da igreja ali, Sim. eu tinha foto lá de 2011 até o nível que tinha chegado a água na janela. E essa de agora, 2023, ela chegou um pouquinho abaixo. Só que esse pouquinho abaixo poderia ter sido muito maior, porque, não sei se vocês lembram, em 2023 deu, acho, 5 ou 6 enchentes um pouco menores antes de dar essa enchente maior. Essas enchentes um pouco menores, elas alargaram o rio, elas comeram a margem do rio. Sim. Então houve mais espaço ali para a água se alocar dentro do leito do rio. Se não tivesse isso, tenho certeza que em volume de água, essa enchente de 2023 foi maior que aquela de 2011. Só não atingiu os mesmos níveis lá, mas foi maior. Inclusive, nessa de 23, ali onde está dizendo que alagou, moradores colocaram as suas canoas para fazer o trajeto das pessoas ali onde precisava, mas com canoas de particulares, que a Defesa Civil não tinha... Mas o Mário Hildebrand fez algum sinalizou para alguma coisa a médio prazo ou curto prazo? Não, ele disse que ia se encontrar com o governador, ele leu todo o documento lá durante a nossa presença lá na reunião. Ele achou que é muita coisa, mas eu falo até de tudo isso aí que está no documento, que depois a gente vai tornar isso público também no site da Rádio Cidade. Mas eu estou me perguntando sobre a Defesa Civil. Amanhã pode dar um chuvarel aí que vai alagar tudo. Não disse, olha, vamos mandar canoa, vamos mandar... Não tem nenhuma perspectiva... Não, até nós estivemos lá na sede da Defesa Civil, foi essa reunião, né? E tinha lá as caminhonetes para entrega aos municípios. E a gente comentou que deveríamos ter uma lá, né? Um carro desse, um carro 4x4 preparado para o terreno, né? Que é Botuverá, muito em Moro também, né? E segundo o que ele falou, parece que mês que vem vai ser feito mais uma leva de entrega aos municípios, mas não deu certeza se Botuverá também estaria contemplada, né? Bom, eu vou fazer um resumo aqui para o ouvinte da Rádio Cidade e principalmente você que é de Botuverá entender os pontos que foram acesso e mobilidade, que é esse investimento aí de 7,5 milhões no Ribeirão de Ouro, Ribeirão do Ouro, isso, e Areia Baixa e mais os 4 milhões da ponte. Infraestrutura elétrica, que aliás você já teve uma reunião aí com o diretor-presidente da Celesc, né? Sobre aquela situação lá que foi inclusive mencionada no dia do jantar de ideias lá do núcleo de Botuverá, da Associação Empresarial. Questão da subestação lá, né, que a gente está fazendo. E essa melhoria da energia elétrica passa ali por essa estrada no entorno da barragem. Então ali as comunidades acima da barragem sempre sofreram com muita queda de energia. Então por isso que a gente está pedindo essa infraestrutura. Você falou aqui também da finalidade da barragem, né? Serviços públicos, que a gente já ampliação aí de creche, posto de saúde, né? Mais pontes. A segurança pública, que é outro tema que a gente levantou aqui juntamente com o Corpo de Bombeiros, né? PM e Corpo de Bombeiros, indenizações e ainda garantias futuras. Indenizações, e aí? Qual é vocês têm um cálculo? O tempo é nosso adversário aqui, eu preferia que você fosse mais... essas indenizações já tem um valor aí do que o governo do estado vai ter que indenizar os proprietários daquelas terras? Não, eles estavam comentando em valores ali aproximados de R$4 o metro quadrado. A gente sabe que R$4 o metro quadrado é um valor
para quem tem a terra, quem se criou naquela terra e tem aquilo como um paraíso, nós temos aquilo preservado. Botuverá hoje tem 83% da Mata Atlântica preservada, mas não é por causa de ICMBio, não é por causa de IBAMA, não é por causa de nenhum órgão, é por causa dos moradores que lá estão. Os nossos moradores sabem preservar. E não precisa vir alguém e dizer, ó, vamos fazer um parque aqui para ter que preservar. Não, Botuverá já é preservada por natureza. Então, R$4 o metro quadrado é baixo. E ainda há relatos de que quem entra na justiça vai ganhar é avaliado em torno de 85 centavos o metro quadrado. De 4 para 85 faz negócio com 4, então. Mas o que você, como morador de Botuverá, sugere? O que a população conversa contigo e sugere? Que seja indenizado num valor justo a área que é alagável. Então, a barragem vai ser de 40 metros. Nesses 40 metros, ela cheia, ela vai alagar até nesse ponto aqui, vai pegar essas propriedades até tal. E isso o Mário ele falou, ainda não tem nenhum documento, que vai indenizar justamente essa área alagável. Agora estão fazendo a parte da indenização da área de construção da barragem, só ali onde é construído. Então é alguns terrenos, 3, 4, 5 terrenos, mas depois ele tem que abranger para possível área alagada, né? Mas tem um valor? Não. 15 o metro quadrado, 20 o metro quadrado, não. 30 o metro quadrado? O que a gente pede aqui até que seja feito uma reunião, aqui ó, agendamento de reunião conjunta para esclarecimento quanto a prazos e formas de pagamento das indenizações, bem como prazos para desocupação dos imóveis. A letra B diz assim, realização de avaliação imobiliária individualizada das propriedades, assegurando valores justos e compatíveis com o mercado. E impugnações da comunidade ao valor atualmente proposto, considerado insuficiente e incapaz de possibilitar a aquisição de imóveis equivalentes em outras localidades. Tudo bem. Muito obrigado, meu caro Victor Witkowski, ele que é prefeito de Botuverá e que veio aqui trazer para a gente esse documento que já foi entregue ao governo do estado e tratar, como vocês observaram aí, dos detalhes a respeito dessa documentação e da importância dela aqui para a Rádio Cidade. Agradeço, viu, Victor? Não, eu que agradeço o espaço, como eu falei, em primeira mão aqui a gente trazendo, e eu acho importante ressaltar que, inclusive, nessa reunião que a gente teve com a comunidade, a gente falou que ia divulgar esse documento para a imprensa, para que todos soubessem o que a população está pedindo lá. Não ser nada tratado às escondidas, só entre o prefeito e o secretário de Estado, mas que esse documento seja público. E assim como a gente fez um documento público exigido pela Defesa Civil do Estado, agora a gente vai exigir essa resposta a esse documento. Quem vai dizer se eles vão dar isso aqui, todas as contrapartidas ou não, é o governo do Estado. A gente espera que eles entendam, que toquem lá no coraçãozinho deles, que a gente precisa dessa infraestrutura.